Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. A Receita Federal libera na sexta-feira a consulta ao quinto e último lote de restituição do imposto de renda. As consultas devem ser feitas na página da Receita na internet ou por meio do aplicativo. Também será possível verificar se o contribuinte tem alguma pendência que o impeça de receber, ou seja, se ele caiu na malha fina. Os depósitos do quinto lote devem acontecer no dia 30 de setembro. A taxa de desemprego de julho foi a menor desde 2015. Em um ano, são quase 4 milhões a menos de desocupados. O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia apontou que a taxa de desemprego no mês de julho foi de 8,9%. Em relação ao igual período do ano anterior, a queda é de 3,9 pontos percentuais. Em julho de 2021, a taxa de desemprego calculada pelo IPEA foi de 12,8%. Os cálculos foram feitos com base nos dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. O resultado foi uma taxa de desocupação de 8,9% em julho, a menor desde julho de 2015, segundo o IPEA. Em um ano, houve uma redução de 28,7% da população desocupada. São quase 4 milhões de desempregados a menos, passando de 13 milhões e 600 em julho de 2021 para 9 milhões e 700 em julho de 2022. No período compreendido entre os meses de maio e julho, o contingente de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 700, um recorde na série histórica iniciada em 2012, também segundo os números da PNAD contínua. Agora vamos para o telão, para os destaques internacionais. A Ucrânia anunciou a libertação de 215 prisioneiros de guerra em uma troca com a Rússia. Também foram negociados 10 prisioneiros de países como Estados Unidos e Reino Unido. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores saudita, o envio dos militares faz parte de uma troca entre a Rússia e a Ucrânia. Os prisioneiros, que também vêm da Suécia, Marrocos e Croácia, chegaram a Riad vindos da Rússia. Autoridades sauditas afirmaram em nota que estão facilitando os procedimentos para seu retorno seguro aos seus respectivos países. O documento indica que a medida segue os esforços do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para continuar seu compromisso com as iniciativas humanitárias na crise entre a Rússia e a Ucrânia. Também nesta quarta, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confirmou a libertação de 215 prisioneiros de guerra, entre eles os líderes da defesa da siderúrgica Azovstal na cidade de Mariupol, símbolo da resistência à invasão. Pelo lado russo, Kiev afirmou que foram enviados 55 presos, entre eles um ex-deputado ucraniano próximo a Vladimir Putin, acusado de alta traição no país. A mobilização de reservistas anunciada pelo presidente russo Vladimir Putin gerou manifestações em pelo menos 38 cidades do país. As forças de segurança reagiram e ocorreu a detenção de mais de 1.300 pessoas. Seriam as maiores manifestações na Rússia desde o início da ofensiva de Moscou na Ucrânia, em fevereiro. Os números são da OVD Info, uma organização especializada em contagens de prisões. Os manifestantes gritavam não à guerra, não à mobilização. Putin relançou sua ofensiva na Ucrânia e ameaçou recorrer a armas nucleares, algo que os Estados Unidos levam a sério. A mobilização anunciada por Putin foi descrita por líderes na Europa como uma admissão de fraqueza por parte de Moscou, cujo exército tem sofrido derrotas militares ante forças ucranianas. Um sinal de preocupação entre os cidadãos russos é que os sites das companhias aéreas ficaram saturados após o discurso de Putin. Uma petição online contra a mobilização já coletou 230 mil assinaturas. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, a gente fala lá do Mato Grosso do Sul. Muitos casos de catapora estão sendo registrados na região e os médicos fazem um alerta. O vírus que provoca a doença é o mesmo da herpes zoster e a melhor forma de prevenir é a vacina. Vamos acompanhar. Thelma conta que passou por momentos difíceis. Estas fotos mostram o rosto inchado, no olho. Entre os principais sintomas, a dor. Sentia coceira e dor. E aí no dia seguinte eu já estava com as bolhas, umas bolhas. Aí eu fui imediatamente ao médico, oftalmo,
e ele constatou que era a herpes zoster. O que muita gente não sabe é que o vírus que provoca a herpes zoster é o mesmo da varicela ou catapora, que tem casos registrados em Mato Grosso do Sul. O médico explica que quando crianças, as pessoas desenvolvem varicela, mas o vírus permanece no organismo. O vírus, ele vai entrar em latência, fica no gânglio dorsal, depois que cicatriza, depois que cura da catapora, mas ele vai ficar lá, escondidinho no nervo. Aí quando o paciente envelhece, com envelhecimento, pela diminuição da imunidade, depois dos 40, 50 anos, ele pode aparecer como zoster, mais localizado no rosto, né, no nervo oftálmico, no nervo torácico, no nervo lombar, nas pernas, nos braços. O médico dermatologista destaca que a dor intensa é realmente o principal sintoma da herpes zoster. Existe um acometimento, uma inflamação também em cima desse nervo, levando à necrose, e aí o paciente começa a ter dor tipo pontada, tipo queimação, tipo fincada. É uma dor insuportável e que pode persistir, às vezes, depois, mesmo que cicatriza o zoster, e vai cicatrizar depois de mais ou menos uns 30 dias, com a medicação ou sem a medicação específica, pode durar, às vezes, até 2, 3 anos. Conforme estudo da Open Forum, o vírus da Covid fez com que as chances de desenvolver herpes zoster aumentassem em 15%. Provavelmente a vacina e o próprio Covid, o vírus vivo do Covid, né, ele despertou o sistema imunológico, né, e que provavelmente teve uma ação no recrudescimento, no reaparecimento, fazendo que esse vírus saia da latência em atividade, né? Então, aconteceu muitos casos. E para que se tenha até 90% de chances de não desenvolver a doença, o médico explica que a vacina é a melhor solução, apesar de não estar disponível na rede pública e ser cara, custa em torno de R$ 900. Hoje, a gente tem vacinas que são feitas através de tecnologia recombinante. É uma vacina que tem uma eficácia, mesmo em idosos, acima de 90%. Né? Então, uma eficácia muito boa. A vacina é o melhor caminho, não existe outro. Eu ainda não me vacinei, porque eu estou ainda na fase de recuperação da doença, tem 6 meses. Após 6 meses, é para eu me vacinar. Eu vou me vacinar. Vou me vacinar para valer. E quem puder, se vacine. Infelizmente, não tem no sistema público, deveria ter. Bom, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar aí ao longo da programação. Continue ligado na rede. A gente se vê. Até mais.